já há algumas décadas, desde a Rio 92, né? Não sei se alguém aqui participou, que então, o Brasil está liderando, né, e hospedando, né, eventos para lidar com a questão ambiental. E nesses eventos, nessas discussões, né, se chegou a certas medidas, né, que os países que participam desse movimento, eles se comprometeram a cumprir, né, de redução de emissões, de combustível fóssil, né, criou-se um mercado de captura de carbono para premiar as iniciativas de plantação de árvores, né, de preservação de florestas, né, isso tudo é muito válido e isso continua, né, por causa da questão da camada de ozônio, né, é, e toda uma série de processos que os cientistas estão estudando, né, e que apontam para um aquecimento global e com uma série de consequências climáticas. Mas o que eu vou falar agora aqui não tem muita relação com isso, tá? Eu vou falar sobre economia ecológica, que é uma outra abordagem, né? É abordagem assim, em que medida os recursos da natureza podem vir a ter valor econômico, porque existe um certo paradoxo, né? Que enquanto a diversidade biológica, né? Todas as plantas e todos os animais estão no seu estado assim, que espontaneamente, né, para o processo evolutivo chegou, né, o próprio processo evolutivo, né, da evolução biológica, ele propicia, né, a formação de ecossistemas complexos, né, com bastante diversidade e que conseguem atingir uma certa estabilidade, né, no sentido de que aquela relação entre as espécies, né, os fluxos de energia atingem uma certa estabilidade. Quer dizer, nós temos a energia solar como a fonte básica de toda a energia, né? Então, as plantas fazem a fotossíntese e geram, né, os carboidratos, né, armazenam biologicamente a energia solar, e daí vem os animais que utilizam, os chamados heterótrofos, né, que se alimentam dos autótrofos, das plantas, e aí nós temos uma cadeia, né, tem a cadeia da energia no ecossistema, né? E quando os ecossistemas, eles, por um processo de evolução natural, eles chegam num estágio de estabilidade, né? A gente vê que mesmo que aconteçam alguns eventos, por exemplo, caem raios na floresta que causam incêndios e danificam, mas depois essa floresta se regenera, se recupera, né? Isso na engenharia florestal chama sucessão secundária, né? Você tem uma capacidade de regeneração. Os ecossistemas têm a capacidade de se autorregenerar, né? Agora, com a exploração humana, né, se destrói muitas vezes essa estabilidade e os sistemas perdem essa capacidade de se regenerar. Então, tem regiões desérticas no Nordeste que já foram regiões em que havia vegetação, mas, né, com a ação humana, né, no ciclo da cana-de-açúcar, no passado, se degradou o solo, então esse prejudicou essa capacidade de regeneração. Né? E quem estuda a floresta amazônica diz que pode chegar num ponto também que a floresta perca sua capacidade de autorregeneração devido, né, à extração ilegal da madeira, a introdução de monocultura de soja,
a pecuária, né? Porque o gado ele pisoteia o chão e impede, né, a fertilidade do solo, né? A relação da espécie humana com a natureza, né, muitas vezes é prejudicial para essa capacidade que os ecossistemas têm de se autorregenerar. E aí que vem o conceito de economia ecológica, seria uma atividade econômica que se faz numa espécie de uma parceria, uma cooperação com o ecossistema, em que, ao mesmo tempo que a gente utiliza recursos do ecossistema, a gente valoriza esses recursos, a gente faz pesquisa para descobrir a utilidade, né, das várias plantas, partes das plantas, para, para nós, não só plantas, também fungos, né? Até bactérias podem ser de interesse para a economia ecológica, né? Você vê, por exemplo, os queijos, né, que usam bactérias boas para digestão, né? O nosso sistema digestivo ele precisa de bactérias boas, né? Então, existe uma série de plantas, de fungos, de bactérias que estão no meio ambiente, que podem ser utilizados na economia humana para gerar produtos de consumo humano, né? Não só para alimentação, mas também para outras finalidades humanas, né? Por exemplo, né, para tratamento da pele, dos cabelos, né, para cosmético, plantas medicinais, para produzir roupas, né, tecidos, materiais utilizados nos vários tipos de indústria humana, né? Então, a economia ecológica, tal como eu interpreto aqui, né, seria a gente ter um tipo de economia que, ao invés da gente pensar só no lucro por si só, né, no acúmulo da riqueza, mas que a gente pensasse também, né, em como é a relação humana com a natureza, da gente estar utilizando os produtos da natureza, do ecossistema, e, ao mesmo tempo, repondo, né? No caso da floresta, fazer aquilo que na engenharia florestal eles chamam de manejo, né? Manejo de uma floresta é você pode retirar partes das plantas, mas mantendo uma condição que a floresta consiga se regenerar, né? Até tem uma pesquisa interessante com produção de palmito, né? Que se usa o palmito jussara, porque o palmito jussara você pode cortar a planta e ela consegue crescer de novo, o palmito, né? Outras espécies de palmito, você tem que matar a planta para extrair o palmito. Ela tem um único caule, onde está o palmito, tem que cortar. Para a gente comer o palmito, você tem que cortar o caule e a planta morre, né? Porque é um corte fatal para cada indivíduo, né, da planta. Agora, tem uma espécie que, né, você pode cortar o palmito e ela continua viva e brota e produz de novo, né? Então, é um bom exemplo, né? Foi uma pesquisa feita até aqui em Botucatu, na Mata Atlântica. É um bom exemplo porque ilustra justamente o que seria uma economia ecológica. As pessoas estão sobrevivendo com o plantio e a colheita do palmito, mas elas não estão levando à extinção da espécie palmito, né? Porque estão lidando com uma espécie que ela pode sobreviver ao corte, aos cortes anualmente, você corta e depois ela cresce, né? Então, essa que é a ideia, né? Também quando até por uma questão legal, quando ao se cortar uma árvore, se planta 2 ou 3 ou 5, né? A gente está fazendo também dando uma chance para a natureza se recompor, para o ecossistema se recompor, né? Porque se a gente só cortar árvores e não plantar, vai chegar um dia que não vai ter mais árvore, né? Obviamente.
só extraía madeira, né? Tem espécies aí de madeira usada em imóveis, em construção, essas espécies que estão ameaçadas de extinção, né? Porque por exemplo, o jacarandá, né? Mogno, certo tipo de peroba, por muitos anos só se extraiu e não se plantou, né? Não se recompôs a, as mudas, né? Não, então, são espécies que demoram muito tempo para crescer, né? Então, o ritmo do corte desse tipo de madeira leva à extinção de espécies, né? Então, a questão da economia ecológica seria, né, utilizar melhor os recursos dos ecossistemas. Nós temos uma riqueza não utilizada, uma riqueza desprezada no ecossistema. Então, isso é um ativo do país, né? Só que a gente precisa de fazer pesquisa e investir na formação de empreendimentos, né? Que engajem a população, né? Para conhecer melhor. Muitas vezes, né, as pessoas que moram ali no local conhecem melhor certas plantas do que as pessoas que estão distantes, estudando, né, na biologia lá, fisiologia vegetal e as matérias, um curso de fisiologia, de biologia, mas as pessoas estão lá na universidade e não tem aquele contato que as pessoas que moram na floresta, por exemplo, têm, né? Ou as pessoas que moram no cerrado têm contato direto com as plantas, né? Então, esse conhecimento precisa ser resgatado, né? Utilizado, né, para a gente ter uma produção desses de produtos, gerar produtos dessas plantas, né, que sejam úteis, né? Bem, tem um nome para isso, né, que foi cunhado aí nos Estados Unidos, que é o New Green Deal, né? Não sei se vocês já ouviram falar de New Green Deal. O que é um novo negócio verde, né? Também se fala economia verde, né? É que o Franklin Roosevelt, né, que foi um presidente americano na época da Segunda Grande Guerra, ele fez o New Deal. Que era o New Deal, né? Ele emitiu dinheiro, imprimiu moeda, na época era o papel moeda, né? Ele imprimiu dinheiro para aquecer a economia americana, né? E o que seria o Green Deal? Seria a gente emitir dinheiro e fazer programas, né, públicos de pesquisa e formação, né, de cooperativas, que é o que a gente é a forma que a gente vê, né, de proceder para trabalhar com essa riqueza do ecossistema, né? Utilizar a biodiversidade exclusiva e única do Brasil, né, para gerar novos produtos de valor econômico e fazer isso de uma forma sustentável. Então, isso ainda está assim como proposta, né? Tem pouca realização nesse sentido, até porque eu acho que o primeiro passo seria fazer uma lista de possíveis produtos a serem pesquisados e desenvolvidos. Como vocês sabem, as grandes empresas elas têm um departamento, né, de pesquisa e desenvolvimento para lançar um novo modelo de automóvel, por exemplo, né? Tem um departamento lá que vai fazer uma pesquisa, as linhas, né, aerodinâmicas, como é que é o interior do carro, vai ser para quantos passageiros, quais as inovações, um painel digital, né? Como é que é a roda, o pneu, o motor, o câmbio. Então, isso é pesquisa e desenvolvimento, para pesquisar e desenvolver um novo produto. Então, é fazer isso com a natureza, né? Pesquisar. Então, né, eu gosto de dar, por exemplo, o pequi. Né? O pequi pode ser
consumido com arroz, por exemplo, arroz com pequi, né? Aí, para a gente popularizar essa comida, como é que seria feito? Né? Porque o pequi está cheio de espinhos, né? É preciso colher, plantar o pequi, colher, descascar, tirar os espinhos, né? E como é que seria vendido? Seria vendido em conserva? Como é que ele vai ser conservado para chegar no consumidor e, né? E além disso, o pequi tem subprodutos também. Um deles é o óleo de pequi, né? Se a gente quiser comprar um óleo de pequi, é muito difícil de achar, né? Poucas lojas têm óleo de pequi. A gente já encontra outros óleos, né, no mercado, mas o óleo de pequi é muito difícil, né? Então, quer dizer, quem for trabalhar com pequi vai fazer o quê? Como, né? Tem que fazer uma pesquisa, desenvolver, né, o produto. Então, vai se produzir o óleo, vai ou não? Como é que vai fazer para vender no supermercado o pequi? Vai ser em lata, vai ser em conserva, né? Vai ser para ser feito com arroz ou outra forma. Quer dizer, então, para cada possível produto que vai se tornar uma nova commodity no futuro, se der certo, né? Vai ser uma mercadoria de consumo popular, às vezes até de valor para exportação, né? Que é o que aconteceu com o açaí, né? O açaí é um grande exemplo, mas já tivemos o Guaraná, mas se tornou um refrigerante, né? E a própria castanha do Pará, que vocês conhecem bem, e algumas outras, né? Mas tem produtos, por exemplo, o Buriti. O Buriti tem mil utilidades, né? Mas aí você quer comprar um doce de Buriti, você quase que não encontra. É muito difícil de achar o doce de Buriti aqui no Sudeste. Você vai no Maranhão, você acha fácil, né? Mas aqui no Sudeste, se você quiser comprar o doce de Buriti, é difícil. Então, seria também, por exemplo, um novo produto a ser investido. Então, né? Assim como tem o doce de goiabada, já é muito fácil de encontrar, já é comercializado no Brasil inteiro, né? Goiabada cascão, né? Sabonete de Buriti, né? É, é uma planta fantástica, né? E tem mil propriedades. Só que, assim, está faltando um empreendimento para aumentar a escala de produção, de distribuição, né? O doce de Buriti que existe no mercado é um que vem dentro de uma caixinha, né, de madeira, assim, com uma madeira macia, né? Mas é uma coisa bem artesanal, né? E poder-se-ia ter outros desdobramentos, né? Por exemplo, o doce de Buriti diet, né? Porque eu tenho diabetes, eu quero comer doce de Buriti, mas tem uma quantidade grande de açúcar, né? Atrapalha. Então, poderia ter outras modalidades do doce de Buriti e todos os produtos do Buriti. Isso é preciso desenvolver isso, e para fazer esse desenvolvimento desse produto, precisaria formar uma cooperativa que trabalhasse com o Buriti, né, com as pessoas que colhem o Buriti, com as pessoas que plantam o Buriti, tornar toda a cadeia, desde a produção até a distribuição, né? Tem que fazer propaganda do Buriti, né? na mídia, né? Ter um esquema de distribuição, né? Ver uma forma de comercialização, né? Para torná-lo disponível. É uma riqueza do nosso bioma que pode ser consumido no Brasil inteiro, não só no Nordeste, né? E tem provavelmente outras, né? O caso do Baru é curioso, porque tem um grupo que decidiu produzir o Baru, plantar Baru, né? E produzir a semente do Baru para consumo humano. E disponibilizou, né? Aqui se encontra, né? Loja de produtos naturais, encontra a semente do baru, que tem muitas propriedades nutricionais, né?
contra anemia, principalmente, né? Mas é assim, isso porque tem uma pessoa que pegou gosto para fazer isso, né? Não foi um programa assim de planejado pelo, não faz parte de um projeto maior, né? Então tem às vezes coisas assim, né? Uma pessoa gosta de uma planta, de um determinado produto alimentar e começa a produzir, né? É, um outro que até apareceu aí de manhã, o pessoal falando do chocolate, né, do cacau aí da Amazônia, né? O cacau ele tem já um mercado internacional fantástico, né? Produziu, vendeu, né? Mas no Brasil ficou muito, muito concentrado na Bahia, né? Só que tem uma praga lá que destruiu as plantações muitas plantações de cacau e na Amazônia parece que ele é nativo, né? Eu não sei exatamente os detalhes, mas eu sei que começou a aparecer até aqui no Sudeste o chocolate com cacau da Amazônia, que é muito interessante, né? Sim, sim, aqui no Pará, em Belém especificamente, o Pará se tornou um dos grandes exportadores de cacau. Ah, já está Inclusive, exportado, né? já, inclusive nós temos fábricas no interior da mata amazônica. Aqui em Belém, por exemplo, nós temos no Cumbu, né, que Ah, fica em frente à cidade, lá no meio do mato, a fábrica de cacau. E com vários tipos de chocolate e de guloseimas, etc., de cacau. Talvez a Patrícia explique até melhor sobre isso. ô, Patrícia, tem uma espécie de cacau que é nativa da Amazônia ou foi plantado pelo. Olha, professor, tem um cacau que é produzido, sim, aqui. Tem a fábrica já, né? Está sendo comercializado e está sendo vendido muito, muito mesmo. Como é que Deram, começou isso? Alguém achou um cacau aí na Amazônia ou alguém plantou esse cacau aí? plantou e deu muito certo, né? Plantado pelos japoneses em Cauê-Açu, na colônia. É um cacau muito difícil porque ele é nativo. Ele é plantado entre as plantações de outras culturas, como cupuaçu, como manga. Agora você falou do cupuaçu, né? Muitos anos atrás, tinha um rapaz aqui em Botucatu, de estudos da Amazônia, o Instituto. Ele veio daí, veio fazer bem, mas ele me disse, por volta de 1990, né, que o cupuaçu ia ser a planta do futuro mesmo para a economia brasileira e que era muito gostoso chocolate com cupuaçu, né? Aí uma vez eu já vi o bombom de chocolate com cupuaçu, né? Que é muito bom mesmo. Mas o cupuaçu não conquistou tanto assim, né? Porque é um sabor meio forte, né? E talvez, não sei, quando combinado com chocolate, fica muito bom mesmo, né? Eu não sei por que ainda não ganhou um mercado. Será que a produção do cupuaçu é meio complicada? Ou sei lá, mas é uma das plantas que poderia estar numa lista, né? Eu acho que isso é uma questão de segurança alimentar, nutricional e de política. Olha, o cupuaçu, ele é feito doce, ele é feito creme, ele é feito sorvete, ele é feito picolé, ele é feito manteiga, Manteiga. Mas assim, entendeu? ele é difícil de colher? Não, é fácil, porque ele é grande, ele nasce aquela, como é que se diz? Polpa, né? Não é polpa, como é que chama aquilo? O Deve ser cupuaçu. pouco. Não, a polpa é que tem dentro, mas o fruto, né, que tem aquela casca grossa, etc. Então aquilo dá muito.
E as pessoas vão tirando aquilo, quebrando e preparando. E eu não sei, eu acho que a manteiga é feita com o caroço do cupuaçu. Ai, ai. Se aproveita tudo, né? Agora você falou cupuaçu, eu lembrei da graviola também, que é um fruto grande, gostoso, nutritivo. Tem muita. Eu acho que tinha que fazer uma lista, né, de 20 produtos a serem desenvolvidos, né? E investir nisso pesado, tem inclusive para formar as cooperativas de produtores, né, que vão aumentar a escala da produção para atingir o Brasil inteiro e até o mundo, né? Eu acho isso muito viável, porque são coisas gostosas, em algumas regiões eles são abundantes, não tem tanto problema, é só fazer o manejo sustentável, né? À medida que vai extraindo o material, vai plantando, vai disseminando, né? Possibilitando a regeneração. Ele é classificado, e professor, ele está sendo classificado bioeconomia na Amazônia, esse cacau, da Ilha do Combu. É outro nome bom, né? Como eu falei, mas eu acho que nós estamos falando disso, bioeconomia. Qual a vantagem da bioeconomia ou economia ecológica? É o seguinte, vamos dar uma olhada como é que funciona o agronegócio. O agronegócio com monocultura de espécie exótica, né? São plantas que não estão naturalmente adaptadas ao lugar que elas estão sendo plantadas, né? Vê, por exemplo, cultura de laranja aqui na região de Botucatu, né? Essa planta só cresce se tiver adubo químico, né? E ela só fica com bom aspecto se tiver agrotóxico. Então, a produção é mais cara, né? Porque uma planta nativa, vamos ver, você planta um caroço de pitanga em qualquer lugar aqui no Cerrado, a pitangueira cresce da pitanga, não precisa de adubo, não precisa de agrotóxico, não tem praticamente nenhum predador, assim, que não tem. Ela já está adaptada, então a planta se vira, porque ela já é daquele ecossistema, ela já está, né, ela já tem defesas contra os predadores, né? Agora, você planta uma laranja, a laranja já é complicada, que é enxerto, né? A laranja tem muitas doenças, então, né? O Brasil é um grande exportador de laranja, vocês devem saber, né? Boa parte da receita do comércio do Brasil com os Estados Unidos é laranja, suco de laranja. Os americanos gostam de tomar nosso suco de laranja, mas ele chega lá já processado, cheio de química, né? Tem suco de laranja até que faz mal. Não sei se vocês já passaram mal com certos sucos de laranja industrializado, né? Agora, quando a planta a laranja não é nativa e não é adaptada no ambiente brasileiro, no clima brasileiro. Agora, quando a planta é nativa, né, como a pitanga aqui, por exemplo, né, o custo de produção é bem menor, né, porque ela cresce rápido, ela não fica doente, não precisa ficar fazendo adubação, e tem certas plantas que não precisa nem de irrigação, que é o caso, por exemplo, do cactus, ou da palma, né, chamado cactus, mas não sei se parece que o nome é a palma e o mandacaru, né? Não precisa nem de irrigação. Nas regiões secas, isso é um fenômeno, como é que, né, essas plantas conseguem crescer e até armazenar água. Falando da palma, ela tem o fruto, né, e ela pode ser comida, inclusive, pela espécie humana. Aquela palma mais tenra, né, depois ela cria espinhos e fica muito fibrosa por dentro. Mas no México é muito usado até para alimentação humana. E para alimentação de animais é uma beleza, que aquilo cresce. Tem certas espécies, né, de palma e de cacto que cresce muito rápido, né, e extrai a água do ar, né, e do solo que tiver, né, e é muito fácil você fazer uma plantação, porque você pega um gomo assim, de cacto qualquer, né,
enterra ele 5 centímetros, vai embora, você volta dali um ano, tem um pé de cacto, né? Não precisa irrigação, não precisa de adubação. Então, essas plantas poderiam ser utilizadas na economia, né? Se o Brasil decidir que a nossa vocação é a produção de alimento, o cactus, inclusive, para alimentação animal, né? Não sei se tem pesquisa sobre isso, mas talvez seja muito mais vantajoso que a soja, né? E muito mais amigável com o ambiente, porque o cactus pode ser usado para recuperar uma área degradada, né? Pelas propriedades que ele tem, né? Uma área desse. Eu estava vendo aqui em uma entrevista, em uma reportagem, né? Por causa que esse cacau que está sendo produzido aqui no Pará, na Ilha do Combu, ele é exportado. E aqui na CNN está falando que o maior produtor de cacau do Brasil é o Pará. 95%, só que, no entanto, 95% da produção é exportada, está indo para fora. Mas que coisa, hein? Eu também quero comer chocolate do Pará. É o melhor cacau. E muita gente, muitos artistas vêm para a Ilha do Combu para comer esse cacau daqui. É muito conhecido. Ele passou no Globo Rural, passou na televisão. E assim como nesse local o cacau está dando certo, pode dar certo em outros lugares também, mas por que não, né? Se é uma planta bem adaptada e que cresce bem nessa região, né? Eu acredito que possa ser disseminado para outras áreas daí, né? Uma coisa que isso aí era... que no passado eu fiquei muito assim, mal impressionado, muito, até triste, com a fome na Venezuela, né? Por causa, inclusive, dos embargos americanos lá, né? Questões políticas, a Venezuela não conseguia vender o petróleo, porque os Estados Unidos bloqueou, né? O comércio do petróleo venezuelano. Os Estados Unidos compram o petróleo da Venezuela, mas não quer que a Venezuela venda para outros países, né? Mas começou a ter fome na Venezuela. E eu pensei, como é que um país que está no meio de uma floresta cheia de planta, as pessoas estão passando fome? Se as pessoas soubessem, conhecessem melhor as plantas, poderiam, né, saber quais plantas podem ser comidas, né, e cultivadas, e não teria, não é para ter fome no meio de uma floresta, né? Com certeza. O professor tem o Thomas, né, que é o professor Thomas, que é do Trópico aqui, que faz parte desse projeto, junto com o professor Sérgio, que quer implantar aqui na Amazônia, né? Porque, assim, a pecuária, para o pequeno produtor, é muito prejuízo, é muito trabalho, é muito gasto, não é tão rentável, né? E ele sempre falava, ele sempre faz palestras, né? Por que não vamos substituir a pecuária pelo cacau, pelo coco, que aqui na nossa região dá muito certo, né? E é muito mais rentável, né, do que a pecuária, que para o pequeno produtor não é mais. Você tem que ser um grande produtor para você poder tirar o seu lucro, né? Quando você está do lado da natureza, você tem muito mais chance de conseguir resultado do que se você está lutando contra a natureza, né? Nós somos parte da natureza, nós temos que estar junto com o movimento da natureza, né? A gente querer introduzir uma espécie exótica num lugar que ela não é bom para ela, isso aí você tem que forçar a barra. Aí, por que a gente tem que comprar tanto agrotóxico? E agora estamos comprando agrotóxico da Rússia, né? E nada contra a Rússia, mas é que os Estados Unidos está querendo represálias para o Brasil porque a gente tem comércio com a Rússia. É todo um teatro, né? Uma palhaçada, mas se a gente estivesse cultivando espécies adaptadas ou nativas, a gente não precisaria de agrotóxicos, né? Para matar, né, os insetos e pragas e coisas, isso aí, as plantas nativas já têm defesas contra as pragas e já crescem e sobrevivem por conta própria, né? Então... É verdade. Só que as pessoas aqui são muito teimosas.
É difícil para mudar de rumo, né? Não, é que tem todo um modelo importado, nosso país colonizado. Então, no Brasil, não tinha arroz, né? Os nativos comiam mandioca, né? Mandioca é a grande fonte de alimentação aqui dos povos aqui, mais antigos daqui, né? Da América do Sul. Mas aí chegou o europeu, acostumado a comer arroz, então, né? A gente, hoje já estão produzindo arroz. É uma comida boa, o arroz, né? Sem dúvida. Mas é algo que precisou de muitas adaptações para conseguir, né? Porque não é uma planta nativa. A própria soja, né? A Embrapa teve que fazer uma soja transgênica aí para conseguir cultivar soja nas regiões quentes. Porque a soja vem de climas mais frios, né? Mas quando você está trabalhando com a espécie exótica, por que está trabalhando com a espécie exótica e não com a espécie nativa? Porque nós somos colonizados, né? Os colonizadores querem comer a comida que eles estão acostumados. Mas se a gente trabalhar com as espécies nativas, a gente é muito mais econômico. A gente não precisa fazer tantos esforços para, né, de genética, de alteração genética, de uso, né, de defensivos contra pragas e adubos químicos, né, porque as plantas nativas já estão adaptadas ao solo, ao clima, tudo mais. Elas, sem falar na questão das plantas que precisam de polinização, né, que quando se implanta uma monocultura extensa, né, acaba matando as abelhas, né, que fazem a polinização, ou acaba com os pássaros que carregam sementes de um lugar para outro. E você, então, vai atrapalhando os mecanismos da própria natureza de autorregeneração. Então, vai gerando regiões degradadas, né, e isso tem um impacto climático. Mas para a economia ecológica, a questão não é tanto o impacto climático, que é uma questão também de sobrevivência, né, humana, a gente não destruir a camada do ozônio, né? Mas na economia ecológica é mais importante a gente valorizar e saber utilizar a riqueza que tem no ecossistema, né? E aí a monocultura ela é ruim porque ela prejudica a biodiversidade, a diversidade de espécies que a gente tem, porque cada espécie que tem é uma possibilidade para o ser humano, né? Se você reduz a biodiversidade, você reduz as possibilidades de interação com a natureza. Não é uma questão só assim, de ter pena, assim, de você ter uma espécie, um animal bonitinho, extinto, né? Que é o caso típico do panda lá no Oriente, né? Sim, mas isso aí comove a gente, né? Tem poucos ursos pandas sobreviventes, a espécie está ameaçada de extinção, mas aqui do nosso lado tem um monte de plantas ameaçadas de extinção, até animais ameaçados de extinção, né? Então, cada espécie que é extinta, a gente está perdendo uma oportunidade de desenvolver um produto de interesse, até econômico, né? Para a nossa economia, né? E cada espécie que existe que não é utilizada é como um capital que está amortecido e que pode ser ativado, né? Então, isso justifica uma emissão de moeda e investimento nessa riqueza adormecida, né? Não tinha a Bela Adormecida lá, que chegava o príncipe, dá um beijo, ela acorda? Então, nós na natureza tem uma Bela Adormecida, está precisando de um príncipe, vai lá dar um beijo para acordar essa riqueza que tem na nossa natureza, né? E aí a gente retorna naquela questão, né, de a gente estar
a gente está incluindo, né, a sustentabilidade como um dos parâmetros, um dos valores, né, dos nossos projetos, que são, né, uma economia que seja solidária, ou seja, que inclua as pessoas, crie oportunidades de trabalho para todos, né, que precisam, e que também trave essa relação recíproca com a natureza de estar não só extraindo riqueza materiais da natureza, mas estar repondo também, ou até recuperando o que já foi destruído, né? As áreas degradadas. Professor, aqui no Pará a gente utiliza tudo da mandioca, faz farinha, né? Tem o tucupi, tem a maniçoba, e essa é uma planta ainda muito cultivada aqui, né, na região. E todo mundo sabe cultivar, todo mundo quase, a grande maioria. Parece que no Brasil inteiro, então, né? Exceto... E me diz uma coisa, o pão de queijo também, aquele polvilho do pão de queijo também é de mandioca? Eu não sei ainda. Não, pão de queijo não. Ué, o pão de queijo é feito... A mandioca aqui, você faz a farinha, você faz a goma, você tira o tucupi, que é para o tacacá, tá entendendo? Isso é da mandioca, a mandioca que é venenosa quando crua, né? Aqui é a mandioca braba. Brava, É. Mas olha, quando você vai fazer, não sei se vocês já fizeram pão de queijo, você precisa daquele, esqueci o nome, mas é uma espécie de um, não é uma farinha, é uma goma e vem da mandioca, até onde eu sei. Não sei. Mas aqui não se, aqui é feito pão de queijo, mas em panificadoras, né? Uhum. Já tem empresas que fazem a massa para a panificadora assar, né? E vender o público. Mas porque assim, quando se fala em pão de queijo, se pensa logo em Minas Gerais, né? Agora já se encontra pão de queijo também no exterior, né? Porque essas empresas ela fazem a massa e congela e vende também para o exterior, né? Hoje em dia as padarias que vendem, os bares que vendem pão de queijo, eles não pegam e fazem a massa, não, eles compram a massa pronta, congelada e só assa, né? Mas eu queria esclarecer isso, porque se a mandioca também é ingrediente do pão de queijo, é mais um motivo para a gente ter um programa também que já existe, né? Até a Dilma foi ridicularizada quando ela falou da mandioca, mas ela estava inaugurando, né, um centro aí de processamento da mandioca quando ela falou aquele negócio, aquele Viva a Mandioca, né? Mas eu acho que a mandioca ela já é bem utilizada, né? Eu não sei se seria o caso da gente pensar em incluir a mandioca num programa qualquer assim de desenvolvimento, né? Num programa aí de uma lista, né? Uma lista de produtos a serem incentivados, estratégico, né? Para a gente criar, né? Uma nova linha de produtos do Brasil para o mercado interno, para exportação. Eu acho que porque aqui no Pará, professor, pode faltar o arroz, mas não pode faltar a farinha. A gente come sem o arroz, a gente come só com a farinha. Farinha com ovo, farinha com açúcar, farinha com igual o Nordeste aí. É igual ao Nordeste, então. Eu não sabia que vocês comiam farinha de mandioca assim. Nem muito. Em tudo. Em tudo a gente come farinha. Não pode faltar a farinha na mesa do paraense. A farinha é o nosso carboidrato. Agora, eu acho que dá para desenvolver mais os produtos da mandioca, talvez para exportação, né? Porque ela pode ser, por exemplo, a tapioca, né?
ela pode ser processada de diferentes maneiras e, pelo que eu sei, por exemplo, a tapioca ela tem uma ampla aceitação já até no exterior, né? Mas pode aumentar muito isso, né? Está aumentando muito por causa da comida fitness hoje, né? Entrou muito a mandioca, entendeu? Essa questão do pão de queijo, quando você vai procurar receitas saudáveis, né? Aí eles vão substituir aí esse polvilho pela mandioca. Coloca o queijo, coloca a mandioca e um ovo batido. Aí é um alimento super saudável, energético. Isso aí está muito em alta. Os nutricionistas do mundo todo. Eu acho que essa onda aí a gente tem que aproveitar, né? Porque talvez a mandioca não precise mais de incentivos, porque ela já foi descoberta e já está sendo, né, utilizada. Mas igual a mandioca tem outros, né? Outras plantas que a gente não pesquisou, que os povos nativos conhecem, mas o mercado não conhece, né? Então, seria o caso de se investir em projetos para desenvolver produtos, né? Porque o que acontece, assim, o mercado ele está substituindo, né? Porque a farinha branca, que é a farinha de trigo, né, traz muitos problemas para a saúde, né? Então, para substituir, a mandioca é esse elemento, entendeu? Que está sendo substituído hoje no mundo. Porque muitas pessoas não podem comer a farinha de trigo branca, faz mal, causa os problemas de saúde, né, em geral. Então, estão usando a mandioca agora como substituto. O trigo é transgênico, né? Para aumentar esse negócio, o problema do glúten é porque fizeram um trigo super calórico, transgênico, né, que causa alergia nas pessoas. Então, realmente, como você falou, por questões até de saúde, as pessoas abandonam esse trigo transgênico, que é o que mais se encontra. Os produtos até, né, no supermercado está cheio de produtos que têm trigo transgênico, e quem tem alergia tem que procurar alimentos sem glúten, né? Isso mesmo. Então, o pão sem glúten, ele usa o quê? Ele usa mandioca, usa também a farinha de arroz, né? Milho, mas o milho já é outro problema, porque também é transgênico, né? Aquela semente de milho crioulo, né? São raras, né? Aquele milho colorido, que não é transgênico. Mas ainda se encontra, por exemplo, milho de pipoca que não é transgênico, né? Mas isso aí, eu acho que você lembrou bem, isso está tendo uma aceitação no mercado por questões de saúde. E as questões de saúde são muito importantes, né? A gente não pode pensar no alimento só pelo sabor, por ser crocante, né? Porque pode fazer mal para a saúde, né? E também não podemos pensar só em relação ao preço, né? Porque tem alimentos muito baratos, mas que não são saudáveis, né? Então, a partir do momento que a gente prioriza uma alimentação saudável, você vai também procurar plantas cujo processamento, né, é menor, né? Porque geralmente comida industrializada tem componentes que são prejudiciais para a nossa saúde, né? Agora, é uma questão de pesquisa científica na área de nutrição, né? Formas de industrializar as plantas, que a gente fazer uma lista, né, de plantas, de produtos, de plantas que podem ser de valor econômico e que pode ser, né, um objeto de investimento, né, para alavancar a economia brasileira, né, as exportações, a gente ter uma palheta, né, como é que fala, uma lista de produtos exportáveis
mais ampla, né? O açaí está em primeiro lugar, a Patrícia falou, mas aí que está. Por que o açaí está em primeiro lugar? Porque teve gente que investiu no açaí, né? Além dele ter um sabor bom, ser nutritivo e tal, energético, né? Mas isso é resultado do processo histórico, né? Não é que... Né? Por que a castanha do Pará, você encontra a castanha do Pará em qualquer mercado lá na Europa, em qualquer país, você vai lá, você vê a castanha. Alguém investiu e fez e distribuiu, né? Alguém investiu nisso. E será que não tem outras... É óbvio que tem muitas outras plantas que a gente pode investir e transformar em produtos do comércio, né? Tão poderosos quanto o açaí, o guaraná, a castanha do Pará e por aí afora, né? Acho que a mandioca já está meio caminho aí por causa dessa questão da fitness, que da alimentação mais saudável, né? Combate ao alimento com glúten, né? Mas tem uma questão para a gente tentar resolver, que é essa questão da... de como esses produtos vão ser processados e distribuídos e conservados, né? Porque o uso de certos conservantes, né, torna os produtos insalubres, né? Cancerígenos, melhor dizendo, né? Então, não sei se vocês conhecem a proposta de industrialização da biodiversidade. É um artigo feito pelos irmãos Ismael e Carlos Nobre, e que eles falam que o caminho para a economia brasileira seria a industrialização da biodiversidade. Quer dizer, ao invés da gente só extrair os produtos e vender em estado bruto, né, a gente também processar e vender já. Em vez de você vender a laranja, o saco de laranja, a gente já vendeu o suco de laranja, por exemplo. Em vez de vender o açaí puro, né? Quer dizer, uma massa de açaí sem processamento, a gente já venderia um açaí já pronto para consumo, né? Embalado e tudo mais. Isso aí tem maior rendimento em termos econômicos, né? De você estar industrializando essa riqueza, essa biodiversidade, né? Mas eu tive já uma discussão que está até no YouTube, se alguém quiser, eu posso indicar, com a professora Maria Rita de Oliveira, que está no nosso projeto, uma pessoa de destaque aqui no Brasil, na área de segurança alimentar e nutricional, que ela disse que as pessoas que trabalham com agroecologia têm uma resistência à industrialização dos alimentos, porque geralmente isso vem acompanhado de uso de conservantes, né, que são cancerígenos, ou perca da qualidade nutricional, né? Tem certos produtos que, se você usa algum tipo de conserva, você vai... eles estão suscetíveis à perda, né? Por exemplo, por oxidação. Se você vai fazer uma distribuição para um outro país, você vai ter que conservar, e com isso ele perde propriedades nutricionais, né? Por oxidação ou por algum outro processo de perda, né? De vitaminas Quer dizer, quando a gente pega uma fruta na árvore e come, ela tem muito mais vitamina do que se você faz um doce com aquela fruta, né? Aquece e deixa em conserva, né? Então, é uma questão que a gente precisa, que é preciso investir nisso, de formas de viabilizar, né, a conservação dos alimentos sem inserir produtos nocivos, né? Professor, eu estava vendo o senhor conhece a Natura?
né, produtos Sim, todo mundo conhece a Natura, né? Uma das maiores empresas. Eles têm uma fábrica aqui, né? Logo na entrada de Mentira, perto de Belém, próximo a Belém. Então, lá, eles fazem acordos com as cooperativas. Por exemplo, tem a cooperativa do Cupuaçu, tem a cooperativa da Castanha do Pará, tem os plantadores, né? Tem a cooperativa do pessoal da Copaíba, que extrai o óleo da Copaíba. Então, eles trabalham com cooperativas. Ah, me veja tanto de semente, me veja tanto de óleo, produção, né? Quanto que eles conseguem produzir? Eles fecham contratos com essas cooperativas e as cooperativas, no final do mês, entregam para eles a quantidade, aí entra logo direto para a fábrica deles, né? E lá eles vão produzir todos os produtos, né? De beleza, shampoo, hidratante. Eles trabalham junto com as cooperativas. Desses catadores que entram na floresta. Eles são muito espertos, né? Porque eles pegam o produto não processado, processam e ganham uma parte do lucro, né? Tem até, parece, eles têm até questões legais aí, parece eles não estarem remunerando os trabalhadores das cooperativas adequadamente. Não sei, E assim, depois que entrou essa fábrica da Natura aqui, né, no estado, é difícil agora você ver em feira esses produtos naturais, né? O preço aumentou muito, para a gente ficou inacessível e a gente não encontra mais, porque vai direto já tudo para a fábrica deles. Entendeu? As pessoas já fecham com a fábrica. E aí já não tem mais em feira, como se tinha antigamente, tinha em abundância, né? Esses produtos a gente tinha muito, agora não. Não, acho que sem dúvida a Natura é bem sucedida, mas ela trabalha no esquema capitalista, que ela encontrou uma forma de lucro, um lucro bem relevante para eles, né? E esses ganhos não são repartidos, bem repartidos com quem está realmente produzindo os materiais, né? Eu acho que a proposta que eu faria, que nós fazemos, né, nesse projeto, seria de empoderar as próprias cooperativas, que as cooperativas fizessem o processamento e distribuíssem e vendessem, né, sem precisar depender de uma empresa que tem interesses próprios, né, e que a Natura está voltada para ter o lucro para os seus donos, né, ou acionistas, não sei se é sociedade de ações, mas seria mais interessante para essas cooperativas se elas próprias pudessem fazer o processamento e a comercialização desses produtos, né? Elas, para os seus trabalhadores, teriam mas também é uma questão de risco, né? Porque se a cooperativa assume que ela própria vai fazer isso, primeiro ela precisa ter capital, precisa ter financiamento. E segundo, ela tem o risco de não conseguir produzir ou não conseguir vender, né? Aí, quando cede o produto para a Natura, ela já não tem esse risco. A Natura está comprando, né? Então, são duas opções que se tem, né? Agora, a Natura não... ela quer já trabalhar com aquilo que já se sabe, que já se conhece e que já está no mercado, né? Para investigar outras possibilidades aí na floresta, né? Outras plantas e tudo mais, se for talvez na área de cosméticos e tal, a Natura possa até se interessar, né? Ela deve ter um departamento de pesquisa e tal. Mas para outras finalidades, né? Não, né? Por exemplo, a gente estava falando aí de frutas nativas, né? Se não, a Natura não é uma empresa, não é uma indústria alimentícia. Então, o que se coloca aí como uma dificuldade, me parece, na indústria alimentícia, que é o que eu estava falando, né? Como
industrializar frutas, raízes, né, folhas de interesse para consumo humano, né, produtos saudáveis, agora nessa onda aí da alimentação mais saudável. Como industrializar sem descaracterizar o produto? Porque na agricultura orgânica ou agroecológica, né, muitos pequenos produtores eles são contrários à industrialização porque eles acham que vai prejudicar a qualidade do alimento. Então, fica numa pequena escala, né, só produzindo e vendendo ali naquela região, né? Então, você tem, por exemplo, muitas frutas da agroecologia que elas não são tão bonitas, né? Elas estão machucadas, elas têm marcas, né, de insetos que colocaram ovos ali, coisa. Isso aí não dura muito na prateleira, então tem que vender rápido, né? Não dá para ter escala, né? E a gente vê, né, o que as indústrias fazem, né, muitas vezes descaracteriza, né? Como eu estava falando, tem certas marcas de suco de laranja que eles dizem que é natural. Se eu tomar um copo desse suco de laranja, eu passo mal, porque eles colocam muita química para conservar o suco de laranja, né? E também, não sei, eu acho que processa com casca e tudo, porque tem suco de laranja que é tão ácido que não é possível que eles tenham tirado a casca. Foi com casca e tudo, né? Olha, Alfredo. Oi. Isso aqui é uma pupunha. É um fruto também nosso aqui que dá em abundância. Olha. Você tira a casca. Chega um pouquinho para o lado aí que a sua câmera não está pegando bem. Aí. Você tira a casca, tá? E aí você pode tomar com café preto, pode fazer purê, que é uma beleza, substitui o pão. Fiquei com vontade de provar. Por que chama pupunha? É do mesmo pé do palmito? Não. Não tem nada a ver com... porque tem o palmito. É o nome que os índios deram, pupunha. Uhum. Mas não é do palmiteiro, não. Não é fruto do palmito, não, né? Ah, sim. Também. Você pode tirar palmito da pupunha. É porque tem o palmito pupunha também. Então é uma árvore que dá o palmito e dá o fruto pupunha, né? Uhum. E como é que é o gosto, Sérgio? Como é que é o gosto disso aí? Você fica comendo na frente da câmera aí, você vai... É uma delícia. Não, eu acho que é bom você trazer. Você, por exemplo, você nem planejou isso. Você já tinha essa fruta aí? Ou você trouxe ela para mostrar para a gente? Sim, eu tinha aqui em casa e trouxe. Eu vou já pegar uma pupunha lá. Pois é, assim como essa aí, quantas outras não deve ter, né? Que podem ser consumidas e... Só que você tem que cozinhar. Eu acho que a ideia básica é essa, né? Da gente pesquisar, conhecer mais esses recursos que a natureza tem, né? Dos biomas, fazer uma lista dos melhores para investimento, né? E o Estado federal fazer um grande programa, né? De criar, por exemplo, 20 produtos alimentares para a gente industrializar, né? E financiar, e a gente aumentar a produção em escala, conquistar o mercado interno, exportar. A ideia seria da economia ecológica, né? Ou da bioeconomia, que a Patrícia falou, são dois nomes, eu acho que equivalem, né? Bioeconomia, economia ecológica, seria esse, né? De a gente estar... a economia humana está seguindo a mesma direção do que o processo da natureza, né? Não brigar contra a natureza, forçar a natureza com uma espécie exótica, numa monocultura que vai matar os insetos, vai matar as abelhas, vai degradar o solo, né? Vai gerar alimentos cancerígenos, etc., né? Sair desse modelo e agir junto com a natureza, né? Usar aqueles recursos que resultaram do processo de evolução
né, nos ecossistemas, que a gente possa coletar e repor, né? Não fazer uma extração excessiva, né? E aí a gente ter uma nova paleta de produtos da nossa economia, que pode ser tão valiosa quanto o petróleo no futuro, né? A gente usar as facilidades que o Brasil tem, né? Isso já está bem estudado, né? Até a organização, como é que chama? De alimentos. Eu estou ruim de nomes, né? A Organização Mundial de Alimentos, Federação, né? Não, esqueci o nome, mas já identificou, né, que o Brasil é o que tem mais potencial para produzir alimento, por causa do sol, né, da água, da biodiversidade, né? E é muito importante também, gente, a gente precisa lembrar que o nosso povo, né, o povo brasileiro foi formado pelo imigrante europeu, né, com os povos originários e o escravizado que veio, né? Essas pessoas elas já tinham conhecimentos da natureza, né, do que plantar, como colher, receitas de culinária, né, tudo mais. Tem toda uma cultura no povo já sobre alimento, é muito rica, né? E que pega tradições, né, da Europa, da África e daqui mesmo, né? E isso tudo, quando você fala, por exemplo, que o Brasil vai um projeto de desenvolvimento para o Brasil, por exemplo, de alta tecnologia, você está jogando fora todo esse conhecimento que a pessoa tem, que o jovem tem, e né, colocando ele para estudar alguma coisa altamente abstrata, né, cheia de fórmulas matemáticas, linguagem de programação, física de materiais, coisas assim que não tem nada a ver com a vida desses povos que formaram o Brasil, né? E a gente está desprezando, jogando fora todo esse conhecimento que se tem, né? Tem pessoas aqui no Brasil que que fazem coleção de frutas, né? Coleção de sementes de espécies em extinção, assim, pessoas que têm um grande conhecimento de botânica, muito mais do que os biólogos aí que estudaram botânica numa sala de aula da universidade, né? Pessoas que moram na floresta, sabem, né? Sabem, inclusive, assim, que plantas têm poderes medicinais, que plantas têm poderes para atividade cerebral, né? Para calmante, uma série de efeitos psicotrópicos, né? Como o caso mais falado da ayahuasca, né? Que tem efeito alucinógeno e tal, mas que é usado em terapia, né? Em saúde mental. Quer dizer, então tem muito conhecimento que, né, os povos da floresta têm sobre as plantas da floresta, muito mais do que se tem na universidade, nos cursos de pós-graduação, né? Então, a gente precisaria, né, usar esse conhecimento, valorizar esse conhecimento e usá-lo dentro desse projeto, né, de transformar o Brasil numa potência da alimentação, da produção de alimentos. Alimentos não só in natura, mas também industrializados, porque não se pode pensar apenas assim de você gerar alimentos para vender numa feira ou no mercado ali na mesma região, né? Porque eles são perecíveis, né? Mas tem formas de gerar produtos que possam ter um prazo de validade maior para você poder vender para lugares que são mais distantes, né? E com isso você ampliar muito mais a produção. Aí que eu acho que é preciso a gente estudar mais isso, né? Nos próprios cursos de nutrição que temos na Universidade Brasileira. Temos muita pesquisa já sobre nutrição, né? Produção de alimentos,
Por exemplo, né, uma forma de conservar frutas é fazer doce, né? Pôr açúcar. O açúcar conserva. Ou então, no caso aí, por exemplo, do palmito, é colocar o sal e o vinagre, né? Que conserva. No caso de colocar o sal, né, se não for em excesso, não vai fazer mal, né? Se for em excesso, pessoas que têm hipertensão não podem consumir. E no caso de colocar o açúcar, quem tem diabetes não pode consumir, mas já existe doces sem açúcar, né? Quer dizer, com algum tipo de adoçante que também, e algum tipo de conservante que o diabético pode consumir. Como uma parte considerável da população está com diabetes, né? Tipo A, 1 ou 2, né? Tipo 1, tipo 2, é interessante, então, que tenham linhas de produtos também que possam ser consumidos pelo diabético, né? Então, se conseguir desenvolver essas linhas de produtos assim, que possam ser transportados para locais mais distantes, né, sem perder suas qualidades nutricionais, né, essa seria, bem provavelmente, a vocação econômica do Brasil, para aquilo em que a gente precisaria investir para a gente ter, né, gerar riqueza, gerar oportunidade de trabalho, de renda, né, e outras áreas da economia podem ficar em segundo plano, né? Então, a gente não precisa produzir celular aqui, a gente pode vender comida para a China e comprar celular da China, né? Não, como existe o comércio internacional, o Brasil não precisa produzir de tudo, né? Na universidade, a gente não precisa ter curso de tudo. Eu acho que a gente tem uma ideia meio assim, excessivamente universalista, né? Que no ensino médio o jovem tem que aprender tudo, né? De tudo. Todas as ciências, matemática. Na universidade tem que ter curso de tudo, mas tem curso que a pessoa forma e não tem o que fazer, né? A gente precisaria, aí eu já estou voltando para a questão da educação, né? Ter um projeto de desenvolvimento do Brasil em cima de áreas estratégicas e adequar todo o sistema educacional para esse projeto, né? Então, já no ensino médio, né, o jovem já estaria olhando em volta e vendo que planta que tem ali, né, que, sei lá, tem um terreno baldio, vamos plantar cactos ali para, né, fazer suco daquela fruta, vamos moer a folha do cacto e fazer ração animal, né? Coisas desse tipo, né? Eu acho que o jovem devia estar pensando nessas coisas, não está pensando em aposta de jogo de futebol e outras coisas. A cabeça do jovem está ocupada só com bobagem, né? Teria que ter uma forma já de as novas gerações já começarem a trabalhar e planejar e pensar e refletir dentro de um projeto para o país, né? Que, de certa maneira, é o que a China fez, né? Ela entendeu que certas tecnologias eram estratégicas, então ela mandou os jovens estudar aquilo, né? Mas eu acho que as tecnologias que o Brasil precisa não são as mesmas que a China desenvolveu, né? A gente pode comprar essas coisas da China, e estamos comprando. A tecnologia que o Brasil precisa desenvolver é a tecnologia para lidar com o nosso meio ambiente, com a riqueza da biodiversidade do nosso ambiente e transformar isso em valor econômico, em produto, né, comercializado, como a gente faz aí no caso da carne, né, que a gente exporta, da soja, e outros produtos, mas a gente negligencia muito a biodiversidade. A gente está a gente está investindo no agronegócio em plantas exóticas, animais exóticos, né, que tem um custo de produção e isso não acaba gerando um impacto negativo no ecossistema, né? Porque
no caso da agricultura, dessa agricultura, por exemplo, da soja, tem que usar muitos defensivos, né? Adubo químico, defensivos contra pragas, etc. Se abusa da monocultura, com isso se perde a biodiversidade. Então, agora, é claro que a gente não vai, de repente, abdicar do agronegócio, porque é ele que traz receitas para o Brasil, né? O Brasil não é uma Argentina por causa do agronegócio, mas a gente tem que avançar em outras frentes também, né? Paralelamente ao agronegócio. Então, a gente estava conversando hoje de manhã, né? O campo está tomado pelo agronegócio, em boa parte. As grandes cidades não têm espaço para a gente fazer cultivo de plantas, né? Então, tem que ser na região em volta das grandes cidades, né? Entre a cidade e o campo, né? Que a gente precisaria fazer empreendimentos que vão gerar produtos que vão ser vendidos e consumidos nas cidades, ou exportados, ou em outras cidades, né? Mas aí que seria, então, o caminho para a gente pensar numa economia ecologicamente amigável. A Marta pediu a palavra. Eu comentei aqui sobre o investimento no turismo, Alfredo. Você escreveu aqui? Me parece um negócio bem inteligente, porque, ao mesmo tempo que preserva a natureza, gera emprego, preserva a história. Tá. O turismo é uma coisa, assim, digamos, uma linha auxiliar, né? Porque você não vai ter uma grande renda com o turismo, porque isso é uma coisa limitada, né? Com o turismo você não está produzindo nada, você está captando recursos, né, dos turistas de outros países, né? Mas no turismo você não está produzindo bens, né? Commodities, como se... Mas eu acho importante o turismo, porque é uma linha auxiliar, não é? Não pode ser a vocação principal do Brasil de ser o turismo, porque isso não vai encher a barriga de 200 milhões de pessoas, né? Isso aí contribui, né? Mas não é o carro-chefe. Josias? O turismo realmente ele não é o carro-chefe, mas ele ajuda na economia e ele ajuda a gente preservar e cuidar mais da biodiversidade. Essa coisa da gente não abrir mão do agronegócio, eu acho, e pensar numa ecologia integral, parece que as duas coisas elas não se casam, né? Parece que elas não combinam. Como é que a gente vai frear a ganância desse povo do agronegócio que quer cada vez mais expandir as suas áreas de plantação, né? Invadindo as reservas que a gente tem, as reservas indígenas, reservas quilombola, invadindo as terras dos pequenos agricultores, né? Como é que a gente vai frear essa ganância aí e como é que a gente vai distribuir essa riqueza para acabar com a fome se essa renda fica concentrada na mão dos grandes latifúndios, do agro e dessas pessoas que produzem em grande escala, mandam para fora, mas o lucro fica retido na mão deles. Eu acho que tem que reduzir o apoio do Estado, o subsídio para o agronegócio, isso sim, né? Agora, e tem também que distinguir quem trabalha no agronegócio honestamente e quem é grileiro, é bandido. Grileiro é quem mata pessoas para tirar elas da terra, é bandido, né? Já é praticamente da área criminal mesmo, né? Então, agora, tem uma parte desse agronegócio que é perfeitamente legítima e você não tem como... mesmo que o Estado, os governantes quisessem combater, que eles não querem também,
mesmo que quisesse, né, não teria sucesso, porque vamos pensar, por exemplo, a JBS, né, dos irmãos Joesley, que exporta carne para vários países, né, da Europa, da China, dos Estados Os Unidos. irmãos Batista, né? Batista, Batista, Joesley Batista e sei lá. Você acha que o quê? Que tinha que mandar fechar essa empresa? Não tem como, né? Eu acho que assim, não precisa dar subsídio para eles, porque eles já estão bem ricos, eles ganham em dólar né, e eles já são grandes proprietários rurais e já têm um rebanho e tudo. Não precisa de dar subsídio nem desonerar, né? Eles têm que pagar os impostos e tudo. Mas eu acho que a gente tem que conviver com eles, porque o Brasil só pagou a dívida externa e passou a ter superávit, né, reservas em moeda estrangeira, por causa do agronegócio. Senão nós estávamos na situação da Argentina, com a economia dolarizada, né, porque a balança comercial que vai fazer com que o país tenha recursos para comprar coisas lá fora, né? Sim, quer dizer, ou a gente compra o celular da China, ou a gente produz o celular aqui. Nós não temos como produzir o celular aqui. Se fechar essa empresa tivesse como consequência a gente produzir celular, a gente não precisaria vender carne para depois comprar o celular, certo? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você fechar, mas também não tem como, né? Uma empresa bem-sucedida, o Estado não vai lá e fechar ela, né? Mas também não adiantaria nada, porque fechar uma empresa não vai nos dar a competência de produzir o celular. Então, a gente produz carne, vende carne, com esse dinheiro a gente compra celular, compra placa solar, né? Compra coisas que a gente não produz. É o comércio internacional. Eu acho que a gente não tem que destruir o que, bem ou mal, já funciona, né? E que dá uma certa condição no mundo, no comércio internacional para o Brasil. A proposta assim, paralelamente a quem trabalha e produz de um modo legal, né? Pagando seu imposto, sem trabalho escravo, né? Sem usar agrotóxicos proibidos, né, que causam doenças na população, sem contaminar as águas, né, como fazem aí na mineração, né, isso aí é crime. Quer dizer, as empresas que agem dentro da lei, né, e que trazem recursos para o Brasil participar do comércio internacional, acho que elas têm que ser mantidas. A gente tem que fazer uma transformação paralela. Deixa eles lá, eles trabalham dentro do capitalismo, né? Eles não vão se interessar em formar uma cooperativa de pessoas que estão sem trabalho, né, para gerar alimento saudável, etc., que é as coisas que a gente está propondo, né? Deixa eles lá na deles e a gente na nossa. Né? A gente tem as nossas propostas, vamos fazer o que a gente acha importante fazer, né? Agora, se tem grileiro que está matando gente, né, é um caso de polícia, né? É um crime, isso aí tem que ser combatido, evidentemente, né? Agora, uma empresa que atua de um modo legal, dentro das leis estabelecidas, né, e que está exportando e não está abusando do agrotóxico, né? Está gerando produtos que são interessantes para o mercado internacional, né? Eu acho que contribuem também para o Brasil. Talvez você não concorde com isso, mas é a conclusão que eu cheguei, né? Eu acho, então, em resumo, distinguir entre o que é saudável, legal, saudável, interessante para o país, né? E aquilo que é ilegal, aquilo que é insalubre, né?
e que é nocivo para o Brasil. Né? Isso aí tem que ser combatido. O que é contra os interesses, né, do Brasil tem que ser combatido. Né? Agora, aí no Pará eu não sei, né? Tem trabalho escravo, é crime. Né? Se for cumprir a lei, tem que prender quem está usando trabalho escravo. Né? É difícil executar isso aí, né? Agora, eu não sei como é que é aí no Pará, mas se tem uma empresa capitalista, mas que trabalha dentro da lei, está pagando, tem um horário de trabalho adequado, condições de trabalho adequadas, né? Está cumprindo suas obrigações trabalhistas e tudo, e está gerando um produto que não é nocivo para a saúde, né? Métodos de produção que não são nocivos para o ecossistema, que não são, que não degradam, né, o ecossistema. Eu acho que tem o direito de operar, afinal de contas, está dentro das leis, né? E num país Estado de Direito, quem está dentro da lei não pode ser chamado de Estado de Direito, domínio das leis. Oi? Alfredo, aqui no Pará, em Barcarena, e a Patrícia pode falar bem sobre isso, que foi o TCC dela, em Patrícia, daquele desastre ecológico que houve lá. Poderias fazer uma breve introdução sobre isso? Porque, assim, na cidade de Barcarena, né, nós temos um polo industrial que tem várias empresas, né? A Hidro, a Lubá, a Lunorte, né? Várias empresas mineradoras. E assim, a empresa tem que sair. Mas essas empresas, o tempo todo elas estão poluindo. O lençol freático, né, já foi comprovado, a universidade já esteve lá, está poluído, né, já está contaminando Belém, porque Barcarena é um pouco afastada de frente de Belém, né, de frente para a cidade de Belém. Então, assim, já está poluindo até a cidade de Belém. O ar lá é poluído por causa do polo industrial, as pessoas têm muitos problemas respiratórios, tem chuva de foligem, o tempo todo as comunidades ribeirinhas, quilombolas são ameaçadas, tem protesto, todo ano a bacia da mineradora transborda, contamina solo, terra, rio, tudo. As pessoas não têm, as pessoas que moram ao redor da fábrica, né, estão doentes, completamente doentes, vivem lá de teimosos, alguns, e muitas pessoas já saíram de lá, né, muitas pessoas com doenças graves no pulmão, câncer, né, por causa da contaminação direto. E aí o que acontece, né? A população já foi protesto, a universidade já esteve lá, já comprovou. E aí o que foi que fez o governo do estado do Pará? Aí fez um ataque, reuniu todo mundo e tal, que nós vamos fazer, porque tem essa questão também, né, de trazer a questão do capital financeiro, de elevar, né, o Pará dentro do ranking, né? E o que foi que eles fizeram? Fizeram uma sanção. A Hidro, hoje, algumas mineradoras, né, tem que pagar. Né? Hoje tem as usinas da Paz, distribuídas em todo o estado do Pará. A Hidro teve que construir usinas da Paz em todo o estado do Pará, onde oferece serviços gratuitos de assistência social, tira carteira de identidade, psicólogo, médico, dentista, esporte, lazer. Aí, em todo o município do estado do Pará está sendo construído pela Hidro, né? Pelo menos, vamos dizer, como uma sanção, né? Já que está fazendo isso lá, tem que compensar, né? Uma medida compensatória pelo prejuízo que ela tem causado, entendeu? E polui, continua poluindo, não deixou. Não, esse tipo de empresa, eu acho que é fechada mesmo. E se for de estrangeiro, né, tem que mandar eles embora completamente, porque eles estão cometendo crime ambiental. Humano também, né? Então, quando eu falei de que tem que conviver com o negócio, eu não estou falando de conviver com gente
causando doença e morte, né, dos brasileiros. Não. Então, tem que separar o joio do trigo aí, né? Não é criminoso, está cometendo crime. E se continuar cometendo crime, chega uma hora que tem que fechar mesmo, porque não pode, né? Não pode deixar a população brasileira ser prejudicada dessa maneira. Já teve audiência do Ministério Público anos e anos, professor, anos e anos nisso, e não se resolve nada. Continua a poluição lá, continua a poluição. Né? Agora eu estou morando aqui em Paragominas, no sudeste do Pará, que é uma cidade do agronegócio. Tá? E aqui, por exemplo, a soja é muito forte, a pecuária é muito forte, né? E a questão da soja, olha, aqui geralmente, de vez em quando, acontece acidente. Se só falar, fulano, filho de fulano, menor de idade, caiu do trator, o trator passou por cima, perdeu a vida. Ciclano que mora na fazenda, que não tem documento, não tem nem documento, você acredita que não tem documento, não tem identidade, não tem nada? E passa a vida toda lá, vai perguntar quanto é que você ganha. Ah, pouquíssimo, R$700 por mês. E aí as mulheres da fazenda que folgam uma vez por mês, também ganha meio salário, né? Ganha pouquíssimo. Exploração, são explorados. Né? Isso aqui é comum. Eles, assim, tem que denunciar, não vamos aceitar. Deus, se vou falar assim, eu lá dentro, entendeu? Não se pode falar. Né? Porque eles não têm justiça, porque eles sempre viveram lá na fazenda, eles nasceram lá, eles foram. É um mundo, o universo deles é esse. Para eles aquilo tudo é normal. Eles não têm outra visão. Errado. É claro que isso está errado, mas eu acho que aí é um problema mais até da justiça, né? É um problema mais de polícia, de julgamento, de condenação, execução, né, da pena, fechamento, né, de presas, prisão de pessoas, multas, tudo isso que teria que ser aplicado, infelizmente, não funciona como deveria. Agora, isso A questão maior aí, Alfredo, é que esses fazendeiros, esses produtores rurais, eles é que têm a prefeitura, eles têm a delegacia, entendeu? Eles que mandam nessa estrutura, entendeu? Então, o povo realmente fica completamente alijado, abandonado, porque a decisão é deles. Eles pagam por fora, o delegado aqui, o delegado que vem para cá ganha por fora. Se eu tenho uma ideia, os delegados eles brigam para ficar. Porque eu consigo imaginar a situação. Agora, a gente tem que ter consciência da nossa limitação, né? Nós somos pessoas que trabalhamos na universidade, ou estão estudando na universidade, né? A gente não tem como resolver essas questões, infelizmente. Se tivesse, né? A gente não tem como resolver, né? Bater de frente com uma marcha dessas aí, quem vai ser estraçalhado é a gente. Dentro da nossa posição na sociedade, o que a gente pode fazer? É isso que eu me pergunto. Vocês me desculpam, eu não estava abrangendo tudo, né? Já vou passar a palavra para vocês. Mas dentro da nossa posição na sociedade, o que a gente pode fazer? A gente vai dar uma de herói para denunciar que um juiz é cúmplice do grileiro, está cobertando, né, trabalho escravo, etc. Se a gente entrar nessa, a gente é massacrado, né? Então, dentro da nossa limitação, dentro da nossa fraqueza dentro da sociedade, nós não temos armas, nós não temos poder. Nós temos o quê? Um pouco de conhecimento, um pouco de vontade. Né? O que a gente pode fazer? Aí que... não é uma... Que o Estado se vê, porque o governador,
ele é o que tem as terras fazendas na nossa região, é o dono da maioria das fazendas daqui, entendeu? Então, isso tá muito preso ao Estado, ao poder do Estado, entendeu? Essa questão não tem como sair. Disse, o Estado ele se vendeu para o capitalismo. Está preso. Ele já é capitalista. Agora, eu acho que a única força capaz, se tiver progressistas, aí é a Igreja Católica. Uhum. É a única que pode organizar e que pode ir para o martírio, como já foi várias vezes. No Brasil tem esse ramo, né, mais progressista da Igreja Católica, que é muito importante. Né? Mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem que pensar o que a gente pode fazer na nossa posição dentro da sociedade, né? Que a gente não tem poderes, né? Então, as ideias que eu trouxe aqui durante o curso seriam, né, o que professores e alunos de universidades públicas podem fazer pelo Brasil, né, de tentar levar essa proposta para a comunidade, para populações, né, que teriam algum interesse, mais especificamente para os jovens, né, no ensino médio, para formar cooperativas, conseguir financiamento do Estado federal, né? Ou se tiver algum programa estadual aí também, não tem problema. Mas a gente tem um polo um pouco mais democrático no Estado federal, então é isso que eu tenho uma curiosidade com relação à Patrícia, porque a Patrícia ela é professora lá no município, Paragominas, e também ela não sei se é alguma liderança na igreja dela, e eu não sei como é que ela encara isso, tanto na igreja quanto na escola. Como é, Patrícia? Olha, professor, é bem difícil. Eu sou professora aqui do Estado, né? Estou como contratada aqui no Estado. Eu sou missionária na minha igreja, né? Na Igreja da Promessa, né? Ajudo, trabalho voluntário aqui na comunidade, a gente ajuda bastante, porque com a questão do agronegócio, que é muito forte, então você tem uma desigualdade social muito grande, você tem muitas famílias muito carentes, né? A gente sempre está ajudando, mas dentro da escola, quando você vai falar sobre a questão ambiental, né? Hoje eu dou aula também de educação ambiental dentro das escolas, né? E quando você fala sobre esses grandes projetos da Amazônia, quando você vai falar sobre o agro, os jovens são a favor do agro, tá? Eles são a favor da pecuária, eles são a favor da soja, porque para eles é o que eles têm outra visão. Para eles, aqui, né, eles defendem isso. Para eles é o que vai dar trabalho para eles. Tem a feira agropecuária, eles vão para lá, então eles fazem venda, ganham o dinheiro deles, entendeu? Então, eles têm uma visão bem complicada, eles não aceitam que eu fale nada assim contra o agro, a soja, é bem difícil dar aula de filosofia, de educação ambiental, falar sobre essas questões, tem que ser com muito cuidado, né? Porque eles defendem. Tá? A questão do desmatamento, dizer que, né, o desmatamento na Amazônia, né, aqui é bem quente, a gente sofre muito no calor, né? Então, por que já climática, né? Falar sobre as questões climáticas é bem complicado, a gente tem que ter um desafio bem grande. Olha, é muito importante mesmo, eu gosto muito do projeto, eu acho que começar no ensino médio é fundamental. Estudar a mentalidade, né, dos jovens hoje é fundamental começar no ensino médio, porque a gente vê assim, o que o jovem hoje aqui de Paragominas ele quer? Ele não quer fazer o Enem. Pergunta em uma sala de aula, quantos é que vão fazer o Enem para entrar na universidade? 2 ou 3 pessoas. Eles estão pensando em terminar. A Hidro já leva os jovens para
lá para a mina, né? Faz um curso técnico, já tem um jovem aprendiz, já entra na mina, vou trabalhar no agro, entendeu? Eles já estão assim, a questão do capitalismo já lançou mão deles, né? Assim, o capitalismo está muito bem estruturado, né? Eles são rápidos, né? Então, para lançar mão desses jovens, assim, né? Então, eu acho que vindo na escola para a gente mudar a mentalidade, para nova mentalidade, né? Nova visão para eles, eu acho que isso é algo fundamental, professor. Eu acho que é aí mesmo. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. O Fábio tinha pedido a palavra e o Josias, né? E a gente já está se aproximando do horário. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque eu já, quando era mais jovem, eu já me aventurei em certas coisas aí que me arrisquei muito, consegui sobreviver, mas não recomendo que a gente se arrisque, não, porque a gente não pode pensar que a gente tem poder de mudar tudo, né? A gente tem que escolher muito bem um alvo e tentar fazer algo de uma forma muito cuidadosa, que seria como essa proposta aqui, né? Que eu acho que ela é assim modesta, né? É modesta, mas também ela é de amplo alcance. Se der um resultado, vai ser de amplo alcance. Mas então eu queria passar a palavra para o Fábio e para o Josias e a gente terminar. Eu já vou agradecendo a todos, né, que participaram dessa jornada, contribuíram. Né? Eu acho que a gente sai enriquecido assim, em termos de reflexões e também, se outras pessoas quiserem também fazer um comentário final, fiquem à vontade. Né? Acho que quem levantou a mão primeiro foi o Fábio, depois o Josias. Boa tarde a todos. Não, eu ia fazer um comentário, mas eu acho que o que o Sérgio e a Patrícia colocaram aí já meio que já responderam algumas coisas, ou já a minha observação já ficou menos importante do que a colocada por eles. Então, já que eu estou falando, eu vou agradecer a você, Alfredo. Obrigado por me receber aqui no seu curso. Eu que te agradeço. Eu entrei aqui como um ouvinte do curso e eu tenho certeza que isso me enriqueceu demais. Obrigado, Alfredo. Eu que te agradeço e conto com você para participar do nosso projeto, hein? Depois a gente conversa. Josias? Acho que a pergunta ela é muito interessante. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Primeiro, é não se conformar com essa realidade. Porque se nós chegamos nesse ponto histórico dessa realidade estar assim, é porque essa realidade ela foi construída. E foi construída socialmente. Então, socialmente, a gente pode desconstruir e construir outra realidade. Aí, como é que a gente faz isso? Sendo professores, sendo alunos e tudo mais da universidade. Primeiro é saber que a gente tem uma ferramenta muito importante e poderosa, que é o conhecimento. Né? O conhecimento e o esclarecimento. A gente precisa usar essa ferramenta para empoderar outras pessoas, né? No movimento estudantil, no movimento sindical, dando formação adequada e mostrando para essas pessoas como é que essa sociedade ela tá acabando com a vida. Por exemplo, aqui numa cidade próxima a Belém, a maioria das pessoas lá tinham terras, elas venderam as suas terras para a Palma, né? E agora a Palma é dona de tudo e elas foram trabalhar para a Palma. Então elas iam para o roçado ali 6 horas, 3 horas estavam em casa. Agora elas saem 4h30 da manhã para ir para a beira da estrada, pegar o ônibus, para ir para a fábrica da Palma, que o ônibus passa 7 horas, aí trabalha até 6 horas, aí para pegar o ônibus de volta vai chegar na casa dele 10 horas da noite. Né? Aí tem um grupo de pessoas trabalhando, o sindicalismo trabalhando com as pessoas, para que outros não possam vender a sua terra, não cair nessa armadilha.
né? Então, uma forma de fortalecer é isso. E eu, junto com um grupo de pessoas, já fizemos muita formação em Barcarena, Abaetetuba, várias outras áreas aqui, tanto com jovens como outras pessoas, para eles entenderem como é que funciona o mecanismo do capitalismo, como é que isso afeta a vida deles e como é que eles, se ajuntando, cooperando, colaborando um com o outro, eles podem combater, né, fazer uma frente a essa realidade. É que a gente não pode se conformar com essa realidade e achar que essa realidade já está dada e que as coisas vão ser sempre assim, né? E a gente tem de usar da ferramenta que a gente tem, que é o conhecimento, que é o nosso entendimento, e ajudar as pessoas a entender esse processo e construir um outro modo de sociedade, um outro modo de visão, um outro modo que seja mais justo, mais solidário, mais fraterno. Entendeu? Eu acredito que a nossa cooperação e o entendimento e a organização popular pode mudar essa realidade da qual nós estamos vivendo hoje. Estamos no mesmo barco, só que eu já estou mais velho, então certas coisas eu não faço mais, mas eu apoio você. Bom, caríssimo Alfredo, então, queremos te agradecer por esse curso. Acho que ele foi muito interessante, à medida em que ele foi bastante interativo, e com a sugestão de que a parte técnica seja reduzida, né, para que essa parte sociopolítica, filosófica, ela seja mais intensa. Então, neste sentido, nós agradecemos, né, a sua administração e estamos aqui para outros eventos futuros que possamos desenvolver. Então, agradecemos em nome da Faculdade de Filosofia do Pará, agradecemos também através do Grupo de Filosofia Temática, que promoveu este evento. Muito obrigado, Sérgio. E a todo o Grupo de Filosofia Temática, que é a segunda vez, né, que a gente interage. Teve aquele evento sobre plantas aí, né, que eu fiz. Então, um abraço para todos aí. Fiquei muito contente de poder estar aqui conversando com vocês. Também quero agradecer ao professor Alfredo pela participação, o convite do professor Sérgio, aqui da UFPA. E estou feliz de ter participado da minha primeira aula de extensão aí com vocês. Excelentes. Deixo todos vocês. E no próximo evento, quero participar novamente. Muito interessante, gostei muito. E é isso. Sem educação, a gente não chega longe, né? É o que a gente procura, né? Através da educação, melhorar para todos, sem exceção. Muito obrigada. Obrigado, Diana. Você deu um apoio aí, né, com seus meninos. Boa tarde, obrigado. Eu te agradeço muito, Josias, pelas suas intervenções aí, bem precisas, né? Então é isso, gente. Então, vamos nos despedir nesse momento, né? E voltaremos, então, a trabalhar nesses próximos 5 anos, que vão ser desse projeto que eu mencionei. Tá? Um abraço. Então, até a todos, até a próxima. Até mais. Obrigado. Tudo de bom, parabéns. Até mais. Até